Boa noite, pessoal do EJA, do supletivo, segundo e terceiro período, professor Alexandre aqui de História. Vamos começar a nossa aula dando continuidade. Nós vamos falar de Revolução Industrial e eu vou compartilhar o material com vocês, ok? Vamos lá. Bem, compartilhando aqui o material, tá? Espero que todos estejam vendo o material, mas vocês vão receber esse material também para estudo. Então, vamos lá, vamos começar falando para o segundo e terceiro período sobre a Revolução Industrial. Com calma, com tranquilidade, a gente vai fazendo esse trabalho. Vamos lá. A Revolução Industrial, pessoal, teve início de maneira pioneira na Inglaterra. Com certeza vou perguntar isso para vocês na prova. Isso foi no século XVIII e causou grandes transformações na relação de trabalho e no sistema produtivo. Ok? Então, vamos lá. Continuando. A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico. Isso tudo começou na Inglaterra, certo? E isso acabou, claro, se espalhando pelo mundo, causando grandes transformações. Isso garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Como eu falei para vocês, essa transformação ela se baseou em dois aspectos, certo? Foi a transformação no processo produtivo, que eu coloquei em negrito aí, e nas relações de trabalho. Como eu disse, tudo começou na Inglaterra e atribuiu-se esse pioneirismo pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, ok? Construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, certo? Então, esse avanço, a Inglaterra já começava a deter esse processo de transformação. Tá vendo? Uma das principais invenções da primeira Revolução Industrial foi a locomotiva a vapor. E isso foi avançando, certo? Houve um grande desenvolvimento de máquinas voltado principalmente para a produção têxtil, ou seja, de roupas. Então, muitas máquinas surgiram, certo? E foram criadas para tecer fios, tá? Então, com essas máquinas, era possível você ter uma quantidade maior do que, consequentemente, o trabalho manual de várias pessoas. Dois fatores importantes que eu dou aqui no material é que, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva, como eu falei, e das estradas de ferro, tá? Que foram, a partir da década de 1830, construídas por toda a Inglaterra, certo? Essa construção fez com que houvesse o quê? Uma ampliação do crescimento industrial, certo? Uma vez que isso diminuiu as distâncias, certo? Tornando as viagens mais curtas e ampliando a capacidade de locomoção destas mercadorias. Continuando. E agora vamos lá. Como é que eu posso falar para vocês como o trabalhador, que eu falei da relação de trabalho, como é que o trabalhador estava inserido nessa revolução industrial? Certo? Uma coisa logo de cara é que a manufatura ela foi substituída pela maquinofatura, certo? Então, no início, era um modo de produção manufatureiro, certo? Uma produção manual. E, com o tempo, isso foi substituído pelo uso das máquinas. E com essas máquinas, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores para produzir uma mercadoria só, certo? Porque as pessoas manuseando as máquinas, o que acontece? Esse processo se expandiu, certo? Porém, vocês vão perceber que o salário do trabalhador despencou, certo? Uma vez que não era tão mais necessário funcionários com habilidades manuais. Precisava era saber mexer na máquina. Claro que é uma habilidade, mas naquele período houve
esse contraponto. Um dos problemas da Revolução Industrial é que, além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho muito cansativa, certo? Jornadas de 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para almoço, certo? E os trabalhadores que não aguentassem esse tipo de jornada eram sumariamente substituídos por outros. Continuando aqui, não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e, constantemente, acidentes aconteciam. Só que, com o tempo, pessoal, isso aqui também é muito importante, houve uma mobilização. E, aos poucos, surgiu organizações de trabalhadores, mais conhecidas aqui no Brasil como sindicatos. Os trabalhadores passaram a exigir melhorias salariais e redução na jornada de trabalho, ou seja, uma condição de vida melhor. Muitas revoltas aconteceram nesse período, ok? Então, importante passar isso para vocês. E agora eu queria falar com vocês das fases da Revolução Industrial, porque eu falei para vocês que é um processo econômico e tecnológico, e consolidou o sistema capitalista. E claro que a sociedade ela vai o quê? Se transformando, né? E vai havendo o quê? Uma nova forma de organização da mesma. Vamos lá? Vamos lá. São 3 fases, pessoal. Primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial e terceira Revolução Industrial. Bom, vamos passar uma a uma. A primeira foi o processo de evolução vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental, certo? Quais são as principais características dessa primeira Revolução Industrial? Vamos lá. Deixa eu posicionar para vocês. A substituição da energia produzida pelo homem por energias como a vapor, eólica e hidráulica. A substituição, como eu falei, da produção artesanal, manufatura pela indústria, maquinofatura. Existência de novas relações de trabalho, certo? E as principais invenções, dessa fase, que modificaram todo o cenário vivido nesta época. E quais foram? Vamos lá. A máquina a vapor, né? A utilização do carvão como fonte de energia e o desenvolvimento do telégrafo nos principais meios de comunicação de forma quase instantânea. Aí nós vamos para a segunda Revolução Industrial, tá? Que você está vendo aí a questão da utilização do petróleo como fonte de energia. Então, vamos lá. A segunda Revolução Industrial, ela refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou, certo? E aonde era só na Europa Ocidental, os limites o quê? Se expandiram por vários países. Exemplo, Estados Unidos, Japão e os demais países da Europa. Ok? Na verdade, essa segunda revolução industrial é um aperfeiçoamento das tecnologias já existentes. Ok? E a questão também da produtividade e o lucro das indústrias. Houve também um grande incentivo às pesquisas, especialmente no campo da medicina. As principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, certo? E a grande novidade era o motor a combustão, ok? A eletricidade, que antes era utilizada apenas para desenvolvimento de pesquisas, começou a ser usada para o funcionamento de motores, com destaque para os motores elétricos e a explosão, certo? E o ferro, que era muito utilizado, começou a ser substituído pelo aço. Terceira Revolução Industrial.
também conhecida como Revolução Tecnocientífica. Ela começou na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Essa fase, pessoal, representa uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar não só o desenvolvimento tecnológico, que era o aspecto principal, que era o processo produtivo, mas também no avanço científico, deixando de limitar-se a apenas alguns países. Isso começou a espalhar por todo o mundo. Ok? Um exemplo disso, a biotecnologia, a robótica, os avanços na área da genética, o avanço na área de telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas. Entendeu? Isso transformou não só a produção, mas também as relações sociais, o modo de vida da sociedade e, consequentemente, o espaço geográfico. Ok? É o momento do capitalismo financeiro. Estamos chegando ao final. Todo esse processo, todo esse desenvolvimento proporcionou vários avanços. E é o que a gente chama de quê? De globalização, certo? Porque está tudo sendo convergido para a diminuição do tempo e das distâncias, ligando pessoas, lugares, transmitindo informações de forma instantânea, entendeu? O objetivo é o quê? É essa rapidez de informações. E isso o mundo globalizado proporciona através da internet. E uma consideração, uma consequência disso tudo, é que a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais. Quer dizer, a relação entre o homem e a natureza. A questão do padrão de consumo, certo? E cada fase teve a sua transformação e a sua consequência mediante a estes avanços. Ok? Agora, uma coisa que cabe ressaltar é que as três tiveram fases distintas e uma, consequentemente, tentando aprimorar a outra. Vou tentar fazer um resumo para encerrar a aula de tudo que a gente falou. A primeira representou uma nova organização no modo capitalista, certo? Que era a questão da produção em menor tempo e o aumento significativo da produtividade. Ok? A questão da zona rural para a zona urbana, ok? E a busca por uma nova oportunidade de trabalho, dando início ao processo de urbanização. Pronto, falamos efetivamente da primeira Revolução Industrial. Tá? Posso também salientar também o crescimento de forma desorganizada das cidades. Já a segunda Revolução Industrial, ela teve o quê? Um maior avanço tecnológico, um aumento da produção em massa, também se baseando em menos tempo, mas o aumento do comércio e modificações nos padrões de consumo, certo? Então, os ricos começaram a dominar os outros países, que ainda estavam expandindo e eram explorados por causa de suas matérias-primas. Tá? Um fator também importante é a questão do avanço nos transportes, certo? Porque isso ajuda, o melhor escoamento de mercadorias e o trânsito de pessoas. Surgiram o quê? Grandes cidades, mas também grandes problemas. E, para finalizar, a terceira revolução industrial é a nova integração entre ciência, tecnologia e produção. Além disso, houve o quê? Um avanço muito grande na medicina. Tá? Aquela questão que eu falei da diminuição das distâncias entre os povos através das informações que é hoje o mundo globalizado, certo? Então, é aquela vertente forte do capitalismo financeiro, novos meios de comunicação e o aumento de empresas estrangeiras, as multinacionais.
Cabe ressaltar aqui duas observações que eu coloquei em negrito para finalizar a relação homem-natureza, né, com a apropriação dos recursos naturais. Isso vem causando um grande impacto ambiental e é aquela discussão sobre o meio ambiente, certo? Porque isso está sendo muito discutido pelas comunidades internacionais, órgãos e entidades, que expressam essa importância de mudar o modelo de desenvolvimento econômico que explora os recursos naturais sem pensar no futuro. Beleza, pessoal? Então, eu termino a aula sobre Revolução Industrial, segundo e terceiro período, professor Alexandre. Valeu, pessoal. Um grande abraço, bons estudos. As questões já estão prontas. Dá uma olhadinha no material. Fiquem com Deus.